Olá, amigos e amigas. Estamos de novo aqui nos encontrando para estudar o I Ching, agora num formato um pouquinho diferente do que anteriormente. Hã, Durante mais de um ano, eu trabalhei com essa temática, com um grupo que se encontrava uma vez por semana, daí eu dava uma aula para eles e gravava a parte teórica dessa aula, né. Agora, por razões de trabalho, viagens, eu tive que suspender esse trabalho, mas não gostaria de suspender justamente a continuidade dessa explanação teórica que está fazendo, que estamos fazendo, percorrendo cada um dos hexagramas, né. A gente começou esse estudo vendo o Baguá do céu anterior, né, e vimos cada trigrama nesse Baguá, e agora a minha ideia é dar continuidade com o estudo dentro dos hexagramas. A gente já tinha visto uma série de hexagramas e dar continuidade agora sobre esse novo formato, onde eu vou estar aqui explicando o hexagrama, mais ou menos um por semana, pretendo trazer para vocês. E daí, quando vocês forem consultar o I Ching ou estudar o livro, vocês podem ver o hexagrama aqui, qual é o comentário que eu faço, né. E assim, eu tenho a felicidade de poder participar um pouquinho da vida de vocês também. Eu senti muito, né, não poder continuar com o trabalho com o grupo, mas infelizmente aquele horário, que era quinta tarde, eu não consigo mais por uma série de razões, como eu expliquei para vocês. Mas então vamos começar, né. Esse seria, então, o nosso encontro 29, que agora é uma aula simplesmente teórica, né, a partir desse momento. Então eu, como sempre, quero compartilhar com vocês uma apresentação, né, e a gente vai ver então hoje, né, o hexagrama morder, que é esse aqui, né, que é o hexagrama 21. A gente tinha nos nossos encontros anteriores visitado até o 20, né, fazendo comentários até o 20. E daí então, né, a gente vai ter aqui a união de 2 trigramas muito potentes, né, que é o aderir e o trovão, né, o fogo e o trovão. Então a gente vê que é algo muito potente, uma energia yang muito grande, né. E daí então só que a gente tem, o que que a gente teria? Uma coluna de linhas, yin dentro de uma coluna de 2 limitações yang. E no meio disso tem essa limitação yang, né, essa, digamos, essa presença yang aqui, e que traz para a gente como se fosse uma boca, né, que tem algo que impede, né, de que os lábios fechem. Então, para o I Ching, isso significa que a gente tem que ter uma ação muito contundente, né, para, romper, né, com esse impedimento. Então a linha yang que está ali no meio, que na realidade corresponde ao trigrama fogo, nesse momento é como se ela ela interferisse na ordem natural das coisas, como se ela interferisse na união entre 2 energias, né, que são essas energias que estão acima e abaixo, que são as energias yang, e que estão permeadas por essa energia Yin, né. Então lembra uma boca que não consegue se fechar. Mas como sempre, então, eu, gosto de dar uma faladinha, assim, né, dos de alguns outros aspectos do I Ching dentro da leitura de cada hexagrama. Então, eu vou trazer para vocês novamente alguma reflexão sobre o Baguá do céu anterior. Então o Baguá é essa conformação, né, dos trigramas, dos 8 trigramas, e do céu anterior corresponde à primeira conformação. Depois existe uma modificação e a gente vai ver o Baguá do céu posterior. Mas hoje vamos entrar aqui nessa visão do céu
anterior, né, onde ele se compõe também, a gente pode olhar para esse céu anterior como uma composição de trigramas que eles são opostos, mas são complementares, né. Então, a gente vai ter a energia do céu e da terra, né, então esse trigrama aqui de cima, todo Yang, né, todo com linhas fechadas, Yang, que representa o céu, e lá embaixo, né, a terra. Também o céu e a terra como elementos que se opõem, mas se complementam, um necessita do outro, né. Daí, na horizontal, né, a gente vai ter o fogo e a água, que são elementos que são opostos, mas também são complementares. É interessante dentro da alquimia, né, e sempre fala que entre esses 2 elementos tem que ter algo que interaja, por exemplo, dentro da alquimia a gente vai ver como uma panela, né, que o fogo abaixo e a água acima necessitaria um intermediário. Mas também a gente vai ver o fogo acima, por exemplo, quando a gente vê um lago, um rio, e o sol, né, aquecendo. Então, são esses fenômenos naturais que, na realidade, por mais que sejam 2 elementos que sejam opostos, eles são complementares também. Então, depois o vento e o trovão, que representam todos os ciclos das tempestades, né, desde a calmaria até o vento que vai soprando, juntando as nuvens e logo vai ter uma descarga elétrica, né, e o trovão, e daí vem a água e novamente o ciclo começa, né. E depois essa coisa muito quase paisagística, né, que é a presença da montanha e dos lagos, como forças tão opostas, né, o lago tão sensível, tão, bonito, assim, no sentido de harmônico, com água doce, né. E geralmente está junto com montanhas, né, as montanhas altas, potentes, tão pesadas, né, tão imóveis, elas, com a sua neve, na neve que cai nas montanhas, vão nutrir os lagos. Então aí a gente vê a noção de complementariedade que, o I Ching nos traz, dentro do Baguá do céu anterior. Depois, no céu posterior, vai ter outros tipos de complementariedade, tá, mas a gente não vai ver isso hoje. Então vamos olhar um pouquinho mais o o nosso hexagrama, o número 21, o morder, né. Então, a gente vai ver que acima, né, está Li, o aderir, o fogo, né, e abaixo está Shen, incitar, o trovão. Então quais são as características que a gente vai ver nessa figura, que como eu disse, que tem a ver com o morder, que tem a ver com alguma coisa que se interfere numa ordem natural das coisas, que atrapalha, que às vezes pode ser até uma ação criminosa, né, uma ação mal intencionada. Então, quando a gente joga e vem esse hexagrama, a gente pode pensar em coisas que estão interferindo na ordem natural das coisas. Então, vamos ver o que que o I Ching nos fala a respeito, né. Vamos ver aqui. Então, Xinró, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, possivelmente não, né. Então, é os lábios que querem se unir, mas tem algo impedindo. É algo externo, que pode estar afastado da ética, que impede a união entre 2 partes da totalidade. Então, é como um caminho natural das coisas, algo que, hã obedece um ciclo natural e que é impedido por algum fator externo, que pode ser invasor, limitante, violento, manipulador, etc, né. É necessária uma atitude enérgica, de limite, que anule essa força que traz o impedimento. Então como é que é essa ação enérgica? Ok, então ele vai trazer um aconselhamento de o que que significa essa ação enérgica, né. Ela deve seguir um princípio de justiça, hum. Então, o hexagrama ele vai trazer
a importância de que essas relações, quando tem alguma relação abusiva e que é necessário uma punição e um limite, né, ela deve ser sempre intermediada por um princípio de justiça. Então, que a justiça, ela, né, seja ela, por exemplo, num nível de nação, né, hã através dos juízes, através da justiça em si, né, ou, hã, seja a partir da sabedoria de um ancião, ou a nossa própria sabedoria ética, é isso que tem que intermediar, né, o limite e a punição, e não entrar numa coisa de vingança, de olho por olho, dente por dente, né, porque senão, isso pode conduzir a que a gente, acabe fazendo uma atitude muito semelhante àquela que nos provocou a reação, Então, assim como o que nos provocou essa reação, esse desejo por justiça, foi algo que estava afastado da ética e da justiça, é importante que a gente possa agir com rigor, num limite e numa punição, mas dentro da ética e da justiça. E é isso que vai trazer o nosso hexagrama. Fico muito feliz de contar com a presença de vocês, espero que vocês possam curtir aqui o canal e continuar nos acompanhando, né, registrar lá no sininho, e se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, estou disponível para vocês aí nos comentários, tá bom? Um beijão, a gente se vê próxima semana.